O tema da família é um tema íntimo nosso, né? Afinal, nós nascemos em meio a uma família. E devido a essa intimidade, nós acabamos que naturalizamos essa questão e não ligamos a questão da família à questão espiritual. Nós nascemos para pagar, para sofrer? Não, nós nascemos para evoluir, para crescer. Nós temos que resgatar algumas coisas, porque o aprendizado exige que nós saiamos bem de cada lição. A família, ela surge como o primeiro cadinho que o espírito vai lhe dar, como aquele primeiro momento em que nós surgimos nessa nova encarnação, simples ainda, necessitados de todo o amparo dos familiares. O ser humano, diferentemente de muitas espécies de animais, tem animais que depois de 1, 2, 3 meses ou 1 ano, há o desmame e o bicho tem que já se virar. O ser humano não. Ele necessita do contato com o outro. Um ser humano, um bebezinho recém-nascido, colocado na selva, não sobrevive. Ele precisa do amparo do outro. Na Índia, houve o caso de 2 irmãs que foram criadas por lobos. Essas 2 crianças, elas não aprenderam a andar e nem aprenderam a falar. Quando foram levadas para a sociedade civilizada, foi tentado uma reeducação dessas crianças. Uma veio a morrer e a outra conseguiu começar a ensaiar a aprender a falar, mas também não viveu muito tempo. Esses são casos raros. Há aquela figura conhecida de todos nós da literatura, do Tarzan, né? O Tarzan é ficção, não é uma realidade, mas existiram, como essas 2 moças, meninas chamadas meninas loba, porque foram criadas por lobos. Existem às vezes a possibilidade de um ser humano conseguir ser criado por um animal selvagem, mas esse ser humano, ele acaba não conseguindo se locomover, não consegue falar, ele não consegue ser um ser humano pleno. Para que ele consiga ser um ser humano pleno, ele precisa do contato de outros seres humanos, é uma condição. Então o ser humano, ele é um ser gregário. Lá no início do nosso processo evolutivo, o ser humano percebeu rapidamente que para sobreviver, ele precisava andar em grupo. Então surgiu no homem primitivo a noção de clã, em que pessoas com ancestrais comuns viviam em conjunto. Eles acabaram construindo culturas e idiomas, né? E essas pessoas viviam normalmente no início do processo da caça, né? A caça de animais que hoje nem existem mais, o mamute, preguiça gigante, etc. E o homem que vive de caça, ele não fica fixo. Então esses clãs, eles viviam em peregrinação. Com isso, o ser humano foi ocupando o quê? O mundo, né? O ser humano sai da África e vai ocupando o mundo. Com o passar do tempo, a gente vai o quê? A gente renasce para evoluir, né? A gente renasce para crescer. O ser humano descobre a agricultura. Com a agricultura, ele fica fixo no local. E vão surgindo então os povoados. Ainda todos eles relacionados ao quê? A ancestralidade comum, o culto aos ancestrais. Todos os povos antigos,
eles cultuavam os eventos da natureza, né? Anteontem, lá em casa, um trovão muito forte. Esses trovões, que às vezes assustam a gente, aterrorizavam o homem primitivo. Então ele transformava aquele trovão num deus, né? Trovão, chuva, sol, lua eram deuses. E os ancestrais também. Acabava que havia o culto aos ancestrais. A família, ela vai surgir de uma forma, na grande maioria das vezes, patriarcal. Ou seja, você tem o pater familias de Roma, né? Em que ele cuida da casa, da família, ele é responsável pela mulher, pelos filhos, pelos servos, ele é o pater familias. Essa família, ela surge ainda muito eivada de interesses materiais. A família, ela se juntou lá no homem primitivo para se defender dos processos naturais, né? O homem era muito indefeso, então ele percebeu que junto eles conseguiam sobreviver. E a família, ela vai surgir nas sociedades antigas muito cheia de interesses materiais. Nós tivemos duas novelas, eu falo de novelas porque é uma coisa bem popular, que foi a novela O Clone e O Caminho das Índias. Nas duas novelas nós vemos culturas em que o casamento não é fruto do interesse afetivo do casal, mas é um negócio de família, em que há contratos, acordos, interesses. Isso é a sociedade patriarcal, que ainda existe. É remanescente dos tempos antigos, mas que ainda existe. No Ocidente, nós tivemos, pouco a pouco, uma maior libertação do pensamento, desse tipo de pensamento. Os iluministas do século XVIII, os pensadores do Renascimento do século XVI, eles foram construindo uma mentalidade que eclodiu no que é hoje a sociedade ocidental. A democracia, a liberdade do pensamento, né? E a liberdade do sentimento. A família que emerge do pós-guerra é uma família questionada, em que o modelo patriarcal ainda existente, ele é questionado. Isso vai eclodir nos anos 60. Os anos 60, nós temos o surgimento de uma série de movimentos que questionam o status quo. Houve uma série de TV em que Maísa, e nessa série você percebia que o grande problema que a Maísa criou quando adolescente, qual foi? Não sei se alguém que viu isso. Ela andar de calça comprida, que era uma coisa que no final do ano 50 era inadmissível para uma mocinha, né? Então, naquela série, a gente começa a perceber o quê? A mudança dos costumes. Os costumes estão se modificando. E quem tem a perder com essa mudança? Se o modelo é patriarcal, o homem começa a ser questionado. Vocês têm, no começo dos anos 60, no final dos anos 60 e no início dos anos 70, um boom do pensamento feminista, em que a mulher começa a tomar decisões, a querer participar da vida, a querer trabalhar, a querer ser um agente, não uma eterna menor. No Império Romano, a mulher era sempre uma menor, e nos outros povos também. Por quê? A mulher saía da dependência do pai e iria para a dependência do marido. Então a mulher sempre foi tratada como uma eterna menor. O homem via na esposa a parideira, aquela que lhe daria os filhos. Não era um relacionamento em que havia afeto. As crianças eram tratadas como mini adultos.
a ele tanto na vestimenta, na forma como lidava com as crianças, as crianças eram tratadas como adultos. Essa mudança do pensamento, de se começar a pensar a criança como criança, é muito recente. A gente não tem ideia disso. Mas até o século XIX, a educação à criança, se você for ver, por exemplo, retratos do Pedro II, criança, você vai ver que é um homenzinho com terno, gravata, né? Não havia essa coisa da infância, não era dada muita atenção a isso. O menino já era criado para ser um futuro pater familias, né? O senhor da família. E a mulher ela era o quê? O que a mulher precisava ser? Prendada. Então ela tinha que aprender a bordar, não é isso? Cozinhar, né? Dizer sim ao marido. Isso mudou. A mulher questiona essa nova situação, vai levar o quê? A uma crise dentro da família. O homem é levado a mudar. O homem, a partir da década de 60, o homem precisa começar a ter afeto. Não é só uma questão de tradição. Então a família, ela começa a trazer desafios para aqueles que estão renascendo. Desafios relacionados à afetividade. E hoje nós vivemos um momento de crise. A doutrina espírita, ela surge no século XIX, e desde o século XIX ela vai nos trazer uma concepção completamente nova. Que noção é essa? Nada acontece por um mero capricho das coisas. Não é uma coisa fortuita. Então, a criaturinha que nasce do casal, ela não está nascendo por um mero acaso. Há uma correlação de forças, de programações, de organizações prévia, antes daquela pessoa nascer. Então, o filho é fruto de uma organização, de um planejamento encarnatório que foi anterior ao nascimento até dos pais. Isso vai dar uma nova visão. A doutrina espírita vai nos falar da evolução dos mundos. Os mundos evoluem. Primitivos, prova e expiação, regeneração. Nós estamos caminhando para um mundo de regeneração, em que as coisas estarão um pouquinho melhor do que são agora. Mas aonde é que é gestado o mundo de regeneração? Na TV? Na escola? O mundo de regeneração surgirá com pessoas regeneradas. E as pessoas serão regeneradas a partir do momento em que dentro do lar, dentro da família, nós comecemos a dar atenção à espiritualização. Os desafios da espiritualização, ele começa dentro do lar. Porque dentro do lar, nós somos mais nós mesmos. Dentro do lar, as máscaras caem. Por quê? Porque é a nossa intimidade. Então, nós acabamos que expressamos o nosso jeito de ser com muito mais pujança dentro de casa. Isso leva ao quê? Ao atrito e ao conflito. Muitas vezes as pessoas dizem assim: não, eu tenho dívidas do passado, aquele fulano foi meu inimigo do passado, porque não é possível, eu não aguento mais isso aqui. Pode até ser, mas a grande realidade é que, como diz o ditado, dois bicudos não se beijam. E se dois bicudos não se beijam, o que a gente tem que fazer? Temos que passar uma lixa no bico, não é isso? Temos que limar o bico. O que é limar o bico? Aprender a conviver. A convivência, como a gente falou inicialmente, ela é uma necessidade do ser humano.
Nós, quando casamos, caímos na ilusão de achar que o casamento igual a realização pessoal. Casamento igual a plena felicidade. Casamento igual a minha felicidade na terra. Tanto, isso é tão forte, que no fim das novelas, no último capítulo, você pode não ver a novela, mas você vai ver no fim da novela, o que mais tem no final da novela? Casamentos. Simbolizando a felicidade. E vão ser felizes para sempre. E a gente vai para o casamento com essa expectativa. Agora eu vou ser feliz para sempre. É a síndrome da Cinderela. A síndrome da Cinderela é a moça que encontra o príncipe encantado. Agora eu vou beijar o sapo, ele vai virar um príncipe. E ele vai ser compreensivo, tolerante, vai ser o príncipe. E o homem, a síndrome também de Cinderela, em que ele vê na princesa a realização de todas as suas angústias e ansiedades como homem. Uma mulher compreensiva, carinhosa, amiga, ou seja, uma pessoa que não existe. E aí você começa a ter problemas. Por quê? Porque você não vê a pessoa, você vê a tua aspiração. Você projeta, isso em psicologia chama-se projeção. Você projeta no outro uma ilusão e vê naquela pessoa as suas aspirações. Você não vê a pessoa real. Você não consegue enxergar a pessoa real. Você está apaixonado. A paixão desvirtua a visão. Só que quando a gente vai morar, coabitar no mesmo teto, o que acontece? Aquelas promessas, aquele paraíso mental começa a se desfazer. Por quê? A gente vai lidar com um outro ser humano real. Já não é mais a fantasia. Dizem assim, puxa vida, depois do casamento eu beijei ele se transformou de príncipe num sapo. Né? Dizem assim, né? Mas não é essa a realidade. É porque agora aquela nuvem, há quem diga assim, a gente ouve assim no movimento espírita, não, que os espíritos me enganaram. Eles puseram um negócio que eu não vi. Não é isso, gente. Os espíritos não enganaram ninguém. Nós nos relacionamos por afinidades, por uma série de questões que vão nos fazendo nos aproximar, né? Só que a vida dentro do lar, ela é diferente. Por quê? Porque nós temos essa expectativa de jogar no outro a responsabilidade da felicidade. A doutrina espírita, ela traz esse conhecimento. Desde Kardec, os espíritos não dizem uma outra coisa. A gente aqui não ouve. Eles dizem assim: quem é responsável pelo meu progresso? É o outro? É a minha esposa? É a minha filha? É a minha cachorrinha? É o meu vizinho? É o Salvador? Quem é responsável pelo meu progresso? A resposta dos espíritos desde Kardec é uma só: eu sou o responsável pelo meu progresso. Consequentemente, eu sou o responsável pela minha felicidade. Se eu jogo no outro a expectativa da felicidade, eu vou me frustrar. A frustração, ela é decorrência de uma ilusão. Nós estamos acostumados a ter uma relação com a religião de pedinte. Me dá isso, me dá um carro novo, me dá um emprego, me dá um casamento, me dá isso, resolve meus problemas. E os espíritos dizem: você precisa evoluir. E para que evolua, você precisa passar pelos desafios da vida, para que você possa aprender, se desembaraçar. No livro Fonte Viva há uma mensagem que Emmanuel diz que a cascata caiu durante milênios e o homem só via ali o quê? Uma água caindo.
Depois de muito tempo, o homem descobriu que das cascatas eles poderiam extrair o quê? A eletricidade. Isso não foi dado de graça. Não foi num belo dia a pessoa lá olhando a cachoeira, apareceu um espírito materializado e disse assim para ele: olha, daqui você pode fazer energia elétrica. Não foi assim, gente. Foi árduo, foi um trabalho árduo, em que homens se debruçaram durante séculos sobre esse conhecimento, até que nós pudéssemos ter a eletricidade. Então, isso não veio de graça. A espiritualidade já conhecia a eletricidade há milênios, mas eles não chegaram e psicografaram o texto científico para chegar lá. Foi necessário o quê? Sangue, suor e lágrimas. Os cristãos que transformaram o mundo com uma nova moral, eles não simplesmente aceitaram Jesus e ficaram cheios de graça, felizes no paraíso em terra. Foi isso que aconteceu com os primeiros cristãos? Não. Eles eram agredidos, caluniados, ofendidos e muitas vezes, sacrificados. Eles eram rejeitados. O soldado romano que virava cristão, muitas vezes, era sacrificado. Ele não ficava rico, não. Se hoje as pessoas dizem que Jesus vai dar dinheiro, vai dar riqueza, isso é uma distorção. Então, eu estou falando tudo isso por quê? Porque nós achamos também na família que o ato de formar uma família é que vai trazer a plena felicidade. Hoje, com a doutrina espírita, a gente tem que reformular essa visão. Nós renascemos para progredir. Nós renascemos para evoluir. Então, a minha postura para evoluir não é o do me dar. Para evoluir, eu preciso servir. A doutrina espírita diz assim: fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não há libertação. Porque se eu dou, eu me liberto. Mas se eu retenho, eu me prendo. Então, a gente começa a analisar a família a partir de uma visão espiritual do relacionamento homem e mulher, em que os dois compreendem que o outro é um ser humano com defeitos e com falhas, mas que é meu companheiro de jornada evolutiva. Eu já não compreendo como supridor das minhas necessidades emocionais, mas sim como um companheiro. E a Joana de Ângeles vai nos informar que o principal ingrediente do relacionamento é a amizade. A paixão, ela é febricitante. A paixão, ela é obsedente. Ela deixa a pessoa obcecada. A pessoa apaixonada é uma pessoa cega. Ela muitas vezes não enxerga o que todo mundo está vendo. Por quê? Porque ela está apaixonada. A paixão é uma coisa que arrebata. A paixão é uma auto-obsessão. Quanto mais rápido o indivíduo sair da paixão e entrar no amor, melhor para aquele relacionamento. Há muitos anos atrás, houve uma minissérie, mas muito antiga, baseada na vida de uma artista com o título Quem Ama Não Mata. Não sei se vocês vão se lembrar disso, tem muito tempo isso. Isso foi uma polêmica na época. O movimento espírita saiu com muitos artigos sobre esse tema, né? Por quê? Qual era, nos rádios, a grande pergunta: quem ama mata ou quem ama não mata? Né? Era baseado na vida de uma cantora, de uma artista, né? Que acabou matando o marido. E a grande realidade é que o amor, ele é tranquilo. O amor, ele, quando autêntico, ele se irradia. O amor liberta. O amor preenche. Porque ele não pede, ele se irradia. A paixão, ela quer, ela retém, é dela. É uma coisa em que estão sedimentadas o orgulho e o egoísmo, as duas chagas da humanidade.
conforme nos esclarece Kardec: orgulho e egoísmo. Quem é apaixonado mata. Quem ama cria a vida. O homem é co-criador, não é isso? Nós criamos pensamentos de luz. Quem ama se irradia. Os seres luminosos, a gente às vezes vê um espírito superior iluminado e quer ser igual a ele. Ele é iluminado porque ele irradia amor. Se eu quero me dar, se eu sou pidão, eu fico com as sombras. O pidão, ele não aprende, ele só quer. Entende? Você não aprende. Emmanuel diz, numa outra mensagem de Fonte Viva, se você não... começa assim: e Tomé, um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Mensagem é mais ou menos isso. E Emmanuel vai dizer que se nós não estivermos nos locais de aprendizado, não podemos reclamar se não aprendemos. Nós precisamos, na vida, priorizar essa visão espiritual. Não é ser infeliz. Não, porque essa visão, ela vai... Não é isso, gente. Se nós começarmos a entender que os nossos filhos são espíritos, que o nosso cônjuge é um espírito, nós vamos começar a ser doutrinadores dentro do lar. Nós vamos começar a querer tratar as criaturas que estão convivendo conosco como nós tratamos na reunião mediúnica, com muito carinho, com muito amor, compreendendo o processo de cada um. Aquele que mais compreende, mais serve. Aquele que mais cobra, menos compreende. A cobrança, ela é muito boa. Quem é que cobra na reunião mediúnica? Quem é que chega cobrando? Vocês sabem, tem ideia? É o obsessor, né? É o rancoroso desencarnado que está lá magoado, ofendido e cobrando. Se nós quisermos cobrar, nós vamos acabar batendo numa reunião mediúnica quando desencarnarmos, cobrando. Que a gente quer, porque ele vendeu o meu carro, porque ela se livrou dos meus livros. Ela não podia ter se livrado dos meus livros. Porque você está apegado aos livros, ao carro, porque ele casou. Esse meu filho não podia ter renunciado a isso, ele tinha que ter feito direito. Isso acontece em reunião mediúnica. A pessoa vem reclamando. Por quê? Porque ela ainda está na estágio do me dá, me dá, me dá. Eu quero para mim, é o meu orgulho, é a minha pessoa, é a minha personalidade. Com uma mentalidade dessa, o casamento entra em crise. É lógico que não é ceder ao erro, à incompreensão, não é isso. Existe a necessidade do diálogo. O diálogo leva à compreensão. Então a gente começa a perceber que a vida em família não é tão simples assim. Era simples na sociedade patriarcal, em que você tinha o pater familias e todo mundo se dobrava. Agora não. Agora, com a libertação da nossa mentalidade, nós precisamos encarar a família como uma forja divina, de luz. E isso demanda trabalho. A doutrina espírita nos ensina que nós progredimos, mas que nós também ficamos estagnados. A estagnação, ela acontece quando nós não fazemos nada para melhorar. Então é aquela historinha, né? Lá no ano 1000, uma pessoa chegou na casa, lá na Idade Média, olhou para a casa, puxa vida, como é que essa casa está tão limpinha, tão branquinha? Como é que faz? Aí o outro chegou, olha só, você pega a vassoura e faz assim. Ih, mas a minha casa está muito encardida, isso vai dar muito trabalho, mas não tem saída. Para a casa ficar limpa, você tem que passar a vassoura, se dedicar. Ah, não vou fazer isso não. Passam 500 anos. A pessoa vai naquela casa. Ih, rapaz, mas a casa está tão limpa, o que tem que fazer? Se lembra 500 anos? A mesma coisa. Só que a pessoa ficou parada, a casa mais sujeira. Passou agora anos 90, a pessoa vai na casa de novo. Puxa vida, a sua casa está mais limpa. O que tem que fazer? Olha, você tem que pegar a vassoura e... A lição não muda.
O problema é que se a gente continua ignorando a necessidade de mudança, a gente fica estagnado. E a estagnação acumula sujeira. O acúmulo de sujeira quer dizer o quê? Jesus diz que quando você tira os espíritos obsessores de uma pessoa, se ela não deixa a casa limpa, eles vão com mais 7 e tomam o lugar. A passagem diz isso. Por quê? Porque nós precisamos estar em constante progresso. E para que nós possamos progredir em família, nós precisamos dar atenção a isso. Os jovens, antes de formar a família, precisam estar atentos que a formação de uma família não é apenas a relação sexual, o corpinho bonito, o dinheiro, o prazer, as viagens, o se libertar dos pais. Esses fatores, eles muitas vezes são fatores que vão trazer lá na frente, quando os dois estiverem dentro de um teto, problemas, crises, separações. Por quê? Porque não viram antes que uma família é, acima de tudo, uma forja de dupla evolutivas que caminham juntas. E isso vai romper na cabeça das crianças. As crianças que surgem acabam não tendo o carinho e a atenção e o amor necessários, porque o ambiente, o clima não permite. Se está fechado, o coração está cevado. Mantenha o coração fechado. E aí as crianças acabam não tendo uma orientação espiritual, uma orientação amorosa, uma orientação que as estimule a vencer os seus probleminhas. Kardec, a doutrina do Livro dos Espíritos, nos diz que é na infância que a gente precisa o quê? Inocular os bons hábitos, os bons pensamentos, os bons sentimentos, os bons exemplos. Passada a infância, o espírito, a partir da adolescência, ele começa a lidar consigo mesmo. Começa a aflorar a sua personalidade, as suas tendências, o seu temperamento. E se nós não conseguimos manter dentro de casa um ambiente em que isso foi uma prioridade, em que a gente deu atenção de fato a isso, não tem jeito. Vai haver choro e ranger de dentes. Usando mais uma vez o exemplo de reunião mediúnica, vocês sabem, em doutrinação, quem mais vem amparar o obsessor? Tem ideia? Hein? A mãe. Quem mais vem amparar o obsessor é a mãe. O fracasso da educação, a ausência de educação espiritual àquele filho, vai fazer com que a gente fique, como disse lá na codificação, a gente vai ter problemas, a gente vai ter o desprazer de ver o fracasso do filho em vida e no pós-mortem. Então não é por acaso que nas reuniões de doutrinação, quem mais vem resgatar os filhos caídos são as mães. Os vínculos, eles não se perdem ao desencarnar. Não é só porque é mãe. Que mesmo que ela não tiver... Às vezes a mãe não tem evolução, você vê no livro lá, a mãe fica aflita querendo ajudar a situação e ela não tem condições de ajudar. Foi falado aqui do ENEF, no Carnaval, e tem um livro maravilhoso sobre o Carnaval, que é Nas Fronteiras da Loucura. Nas Fronteiras da Loucura, ele começa com o pedido de uma avó para os seus entes queridos, com o pedido de uma mãe para uma filha que vai abortar, o pedido de uma avó que está vendo um menino que vai acontecer um desastre. Os entes queridos, eles acabam tendo que arcar no plano espiritual com a responsabilidade do que não fizeram. Mas isso não é uma imposição. A nossa consciência mesmo vai nos dizer que a situação não está boa para ele, a gente quer ajudar, a gente não tem evolução. Então, gente, a família, ela precisa ser vista como uma forja de luz. Se nós não fizermos nada,
tomarmos nenhuma medida, não fizermos o culto do Evangelho no lar, não lermos, não vai acontecer nada. Nós vamos repetir o que a gente já fez há muitas e muitas vidas. Porque, como eu disse, o caminho do progresso exige que nós façamos alguma coisa. Exige uma atenção a isso. Olha, tem um asilo, vamos levar a criança ao asilo. Nós vamos fazer a doação para as pessoas que estão sofrendo na região serrana, vamos levar a criança para que ela participe, né? Lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, tem aquele exemplo da mãe que faz a caridade com outras irmãs, com outras amigas, e que a criança, ela precisa aprender a fazer alguma coisa dela para que ela possa também fazer, porque senão que mérito que ela vai ter? Nós precisamos já dar ao entezinho uma atenção espiritual, para que a sua formação moral esteja sendo construída. Porque a gente não sabe quem é que está chegando, a gente não sabe dos problemas que essa pessoa pode trazer. Há muitos anos atrás, eu trabalhava num local e tinha uma pessoa lá que era muito descontraída, muito... Logo eu vim saber que ele era viciado. Ele ia nos morros comprar droga, então ele andava com aqueles carros conversíveis, não sei o que, e ele usava muito droga. Um belo dia eu estava lá no trabalho e na bolsa assim tinha tipo essas bolsas assim transparentes, que nem aquela ali, tinha um livro espírita dentro, né? Aí ele falou: "Ih, você é espírita?" Eu falei: sou espírita. Meus pais são também. Eu falei: seus pais são espíritas? Minha mãe lê o Evangelho até hoje, não sei o que. Eu falei: E ele não disse que era espírita, mas a gente sabia que ele era viciado. Então aquele problema, eu vou deixar meus filhos escolherem a sua religião, eu não vou levar para a evangelização não, eles escolhem quando crescer. Isso é descaso, gente. Ele pode escolher quando crescer a religião que ele quiser. Se ele quiser ser espírita, budista, católico, é decisão que ele, como homem adulto, vai ter. Mas, enquanto criança, enquanto nascendo no nosso lar, no nosso meio, nós também temos o dever de dar a ele o quê? O nosso melhor. E o melhor para o espírita é o conhecimento espírita. Negar o conhecimento espírita à criança é um desserviço que você está fazendo, porque aquela criança não nasceu na tua casa por acaso. Aquela criança não nasceu no teu lar por acaso. Não existe acaso. Se nasce num lar espírita, dê o conhecimento espírita para ela, para que ela possa utilizar o discernimento e crescer. Não importa se ela vai se tornar lá na frente espírita ou não. O que é interessante é que com os conhecimentos espíritas ela vai construir valores humanos. Ela vai sedimentar o afeto, a afetividade. Ela vai querer se tornar um membro útil da sociedade. Tudo isso o conhecimento espírita esparge para todos nós. Então, a família, a arte de viver em família, exige uma atenção espiritual aos convivas. Uma das coisas que a doutrina espírita esclarece que nós devemos fazer em casa é o culto do Evangelho no lar. A reunião do culto do Evangelho no lar é uma reunião muito bonita. No livro No Mundo Maior, mostra um culto do Evangelho no lar em que a harmonia do lar, o equilíbrio daquela família, estava dando ao filho, no caso chamava-se Marcelo, o equilíbrio espiritual, já que ele trazia sérias dívidas da Europa medieval. E o que acontece? O que os espíritos dizem daquela casa? Aquela casa é um refúgio espiritual de todas as pessoas que vinham de nosso lar trabalhar. Porque a vibração,
que o culto do Evangelho no lar fazia, transformava aquela casa numa oficina espiritual de trabalho, em que muitos espíritos eram socorridos. Tudo isso, culto do Evangelho no lar, sem reunião mediúnica, estudo do Evangelho, reflexão, prece. E nós, tem companheiros que fazem culto mais de uma vez na semana. O que a doutrina espírita diz? Que pelo menos a gente faça uma vez na semana. Pelo menos. Mas se tiver fôlego e condições, mais vezes. Ah, mas ninguém faz. Faça sozinho. Escolha um horário em que não vai bater com obrigações das outras pessoas. Mas tente trazer o estudo do Evangelho. O estudo do culto do Evangelho no lar não é momento para o quê? Caio abriu a lição. Ah, tá vendo? Essa lição é para você. Não é esse momento. Não é o momento de jogar no outro aqui, ó. Aqui. Aí, às vezes a lição é a cara da pessoa, cai com uma carapuça. Aí a pessoa chega a dar uma gargalhada. Ah, lá, tá vendo? Aí. Não é o momento para isso. Né? Nós precisamos começar a exercitar a amizade. E a amizade, ela exige que nós comecemos a querer o bem das pessoas. Se a gente observar que aquela lição se encaixa para a outra, a gente faz silêncio. Porque a gente sabe que na hora do culto as mensagens não são abertas ao acaso. O plano espiritual está ali participando. E é a mensagem que ele está dando. Se a pessoa vai ter condições de entender ou não, é o momento dela. Nós precisamos não transformar o culto numa arena de guerra. Porque às vezes pode acontecer isso. O culto do Evangelho no lar é um momento em que o principal convidado é Jesus. Nós estamos convidando Jesus para dentro do nosso lar. E estamos fazendo esse convite porque a gente já não se conforma mais em ser uma família como a gente já faz há milênios, em que não há afeto, em que não há interesse do crescimento espiritual do outro. Agora a gente quer que aquela pessoa ao desencarnar seja feliz. A gente quer que aquela pessoa ao desencarnar esteja iluminada. Então a gente vai transformar a nossa vida em família num laboratório de alquimia, uma alquimia transformadora que nos auxilie a transformar chumbo e ouro, a transformar a nossa alma pesada em alma iluminada. Esse é o desafio da vida em família do espírita. Transformar o seu lar numa forja evolutiva de crescimento, num local em que as pessoas cresçam. Nossos filhos são espíritos. A divindade permitiu que eles entrassem em nosso lar para que nós pudéssemos fazer reconciliações, para que nós pudéssemos desfazer equívocos do passado, para que nós pudéssemos redirecionar as consciências. Nós precisamos começar a entender isso, porque no núcleo da família surgirá o mundo de regeneração. O mundo de regeneração não surgirá sem pessoas regeneradas. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos em que se percebeu que os descendentes de orientais, apesar de serem apenas 3% da população, ocupavam, seus filhos, 35% das universidades. E os descendentes de latino-americano, apesar de serem 35% da população, seus filhos ocupavam apenas 6% das universidades. E nessa pesquisa percebeu-se o seguinte: a orientação cultural do oriental era de dar educação para os seus filhos, garantir a boa formação dos seus filhos. E a orientação cultural do latino-americano, a qual nós nos incluímos, era de descaso com os estudos. Era de não ver no estudo uma forma de crescimento. Então, eles perceberam que o cerne dessa diferença estava dentro do lar. Exatamente aquilo que Kardec falou, que os pais
devem as questões morais, educacionais, né? Você vê isso na sala de aula. Você vê que o aluno que tem uma boa formação familiar tende a ser mais estudioso, tende a querer estudar, tende a querer aprender. O aluno em que a vida dele está desagregada, ele agride, ele é agressivo, ele não quer aprender, ele tem a atenção saltuária. Então a gente na sala de aula, a gente já percebe essa diferença. Nós que temos o conhecimento espírita, precisamos fazer a diferença. Não só na rua, mas principalmente dentro do lar. Apagando falsas expectativas de um céu sem trabalho e começando a entender que o relacionamento com o outro demanda um ato de doação, de carinho, de respeito, de interesse para que o outro cresça. Que nós possamos, nesse breve estudo, utilizar o conhecimento que a doutrina espírita nos fornece para o nosso crescimento em família. Muito obrigado, que Jesus continue nos inspirando e nos amparando.